Cadê? Tem que se ligar. Acerta aí. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos orar. Vamos ler uns versículos primeiro, alguns versículos, depois a gente vai orar. Nós precisamos orar bastante por essa palavra aqui, que é uma palavra boa, uma palavra daquelas boas. Sabe aquelas palavras boas? Que você vai para casa assim, eita, se eu sou um desse aí, eu estou na roça. Você vai para casa meditando, em nome de Jesus, né? Abra sua Bíblia aí em João 10. João 10. Vamos ler os versículos do 1 ao 6. E aí vamos orar. Pode colocar de pé, irmãos, se vocês puderem. João 10, do 1 ao 6, por enquanto, amém? Vamos orar. Vamos orar não, vamos ler. Até eu, irmãos, estou tremendo com essa palavra. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, porque a sua palavra é a palavra da verdade, Senhor. Através dela nós somos libertos, ó Pai. Que cada um de nós possamos, ó Deus, viver essa liberdade neste dia de hoje. Que nós possamos, ó Pai, tirar todas as algemas, ó Deus, de algo que pensamos ou de forma, ó Deus, que entendemos como correta, mas segundo a sua palavra não é, ó Pai. Que possamos ser transformados essa manhã, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Para a honra e glória do teu santo nome. Nos leva, Senhor, ao centro do seu querer, ao centro da sua vontade. Que essa palavra que é tão viva, ó Pai, possa trazer vida em cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Para a honra e glória do seu santo nome, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Pode se sentar. Irmãos, hoje é culto de ceia, né? E Paulo tem que chegar ali na igreja de Coríntios e mandar uma carta para eles, na verdade, né? Para poder explicar como que eles deveriam praticar a ceia. Porque eles estavam se unindo muito mais para pior do que para melhor. Então Paulo fala ali na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 11, ele está dizendo para eles que eles estão se reunindo para o mal, ao invés de se reunir para o bem. Então Paulo está explicando para eles, olha, quando vocês se reúnem, vocês estão indo, muita gente com muito alimento, muitas bebidas, e aí um fica embriagado, enquanto que o outro sai morrendo de fome deste lugar. E aí, depois do versículo 23, ele fala assim, que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Aí ele começa a explicar sobre a ceia. Que o Senhor pega o cálice, divide, pega o pão, divide. E aí do versículo 28 ele fala, examine-se pois o homem a si mesmo. E aí assim coma do pão e beba do cálice. Versículo 29, se eu não me engano, está escrito, pois aquele que come e bebe indignamente será réu do corpo. E aí o versículo 30 fala, por isso a razão que há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Amém? Então ele está dizendo ali que o contexto que ele diz todo ali do capítulo 11 leva a pessoa à morte se eles não seguirem aqueles princípios. Então ele está falando o quê? Existem pessoas no meio de vocês que morreram porque não foram amadas por vocês. Existem pessoas no meio de vocês que elas estão doentes porque se sentem rejeitadas por vocês. Se sentem abandonadas por vocês. Se sente que elas são nada, enquanto vocês aparentemente são tudo. Então Paulo está explicando para eles que eles precisam agir de uma maneira diferente. Inclusive eu estava numa igreja um dia, eu falei assim, no meu ponto de vista, a única coisa que torna uma pessoa indigna de participar da ceia do Senhor, ela não está bem com o seu irmão. Se ela não estiver bem com o seu irmão, ela é indigna de participar da ceia do Senhor. Porque o texto está falando de relacionamento. O texto está falando de irmãos, de corpo. Versículo 29, quando ele fala, aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, o corpo é a igreja. O corpo somos nós.
Porque antes ele fala de cálice, que é o vinho, e de pão, que é o corpo. Mas depois ele fala de corpo, que é a igreja. E ele fala que membros da igreja estão morrendo. Então, irmãos, no meu ponto de vista, o que ele quer dizer quando ele fala aquele que come o pão indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor? O que é comer indignamente? Eu não entendo o valor que o meu irmão tem. Eu não entendo o valor que a minha irmã em Cristo tem. Eu não entendo o valor que cada pessoa da igreja tem. Então, qualquer coisinha fico chateada, qualquer coisinha eu não consigo estar junto, qualquer coisinha não dá mais para fazer as coisas juntos. Aí começa a separar grupos, né? Então, com esse grupo eu ando, com aquele eu não consigo. Essa pessoa é indigna, no meu ponto de vista, tá, irmãos? Coloca em observação. Segundo anotações do pastor José Alexandre, lá da Maranata Caçula, não que é Deus que está falando, mas a interpretação dele diz que a pessoa que é indigna é aquela que não consegue se dar bem com o seu irmão. E por que eu penso dessa maneira? Porque Jesus diz, através da palavra, que se alguém vem para o templo e traz uma oferta para o Senhor, seja ela o que for. Ali talvez seja um dinheiro para o gasofilaço daquela época, talvez seja nós trazendo uma adoração ao Senhor, talvez seja eu trazendo uma mensagem para vocês para pregar, talvez seja alguém trazendo uma dança, as crianças trazendo uma apresentação. Se ao chegar no altar lembrar-se que alguém tem algo contra ti, que ele diz, não precisa me entregar essa oferta. Deixa aí, não me interesso por isso. Vai primeiro e se acerta com o seu irmão. Depois você volta aqui e entrega a oferta. É mais importante para o Senhor, irmãos, vocês estarem bem do que a gente cantar, louvar, adorar, levantar as mãos e pregar, fazer qualquer outra coisa. O mais importante para Deus é vocês estarem bem. Amém? Inclusive, eu tenho estudado bastante sobre isso desde que Deus começou a forçar conosco, forçar assim, modo de dizer, né? Veio de forma mais pesada, de agosto de 2024 para cá, a unidade. Nós precisamos estar unidos. Precisa ter unidade na igreja do Senhor. E aí a pastora Alessandra ministrou naquela época, se eu não me engano foi naquela época, foi no começo do ano, sobre Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois, irmãos, eu, prisioneiro do Senhor. Aí ele fala ali no versículo 2 ou 3, esforça-se. Eu peço que vocês se esforcem para, como é que fala? Conservar a unidade de vocês. Então a unidade ela já existe. João capítulo 17, versículo 20, Jesus fala que não ora só por aqueles, mas por todos aqueles que um dia vieram a crer no Senhor, para que sejamos um, como Ele é com o Pai. E Ele fala assim, Senhor, a glória que Tu me deste, eu entrego para eles. E que glória que é essa que Ele está falando? A glória de ser um. A glória de ser um com o nosso irmão. Jesus é um com Deus e nós precisamos ser um com os nossos irmãos. Então Jesus pede isso. É fácil isso? É só você ler Efésios 4 que você vai perceber se é fácil ou não. Efésios 4, Paulo fala disso. Paulo fala o seguinte, esforça-te. Não é fácil, mas esforça-te e faça isso acontecer. E aí dentro desse próprio capítulo ele vai falar que a justa cooperação de cada parte traz edificação para si e para a igreja. Então precisamos nos dedicar, amém, irmãos? Existe uma dedicação necessária. Então essa ceia aqui, ela com essa palavra, eu acredito que vai ser uma ceia bem diferenciada, se nós recebermos essa palavra. Porque a palavra do Senhor vai dizer que o semeador saiu a semear. E ela caiu em 4 lugares diferentes. 4 lugares diferentes. Nossa! E eu vou falar de 4 características. Eu não tinha percebido isso, irmãos. Eu nem ia falar de semente aqui. Mas quando Deus quer, Ele fala. O semeador saiu a semear e a palavra, que é a semente, caiu em 4 terras diferentes. 3 não teve jeito, não foi para frente. Mas uma delas caiu em boa terra e deu a fruto de 30, 60 e 100 por um. Amém? A mesma semente, o mesmo semeador, terras diferentes. Terras diferentes. Tem os pentecostais falam isso. Terra! Fala por irmão aí, tu é terra. Tu é terra hoje. Terra, receba essa semente, terra. Fala, terra! Eu sei não, acho que eu tenho um pouco de pentecostalismo na minha veia, porque falou de... eu já quero sair rodando. Vamos lá, irmãos, é bom para descontrair, né? Que a pancada vai ser grande para nós aqui. Então, irmãos, nós vamos trabalhar 4 características aqui. E uma delas, nós vamos perceber que a gente vai pensar assim, não, mas eu não sou esses 4. Eu sou a vítima. Eu não sou os 4, eu sou a vítima, né? Eu sou o quinto. Mas eu não quero falar muito do quinto. O quinto é a ovelha. A ovelha é o quinto. Eu não quero falar da ovelha. Porque vocês não foram gerados ovelhas. Nós passamos por um período de ovelha.
Mas nós precisamos chegar ao patamar de Cristo, Cordeiro, que morre por alguém, que morre por uma necessidade, que não fica buscando a salvação de si próprio, mas quer salvar o outro. Amém? Então não vou falar da ovelha, eu quero falar das 4 características. Mas aí quando chega aqui no versículo 6, ele fala que eles não entenderam. E as parábolas de Jesus, muitas delas ele fazia questão de explicar, principalmente para os seus discípulos. Então que ele chega nessa aqui, também ele dá mais uma explicadinha. Aí do versículo 7 em diante diz assim, ó: Jesus pois, ou seja, Jesus percebendo que eles não estavam entendendo, estava tudo confuso. Então Jesus pois, lhes afirmou de novo, 2 pontos, explicou novamente: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões. Então o Senhor está falando que existem pessoas que querem guiar a ovelha, que é ladrão. Porque antes ele está falando de ovelha, meus irmãos, que ouve a voz dele, que sabe quem é o seu pastor, que não ouve estranho. Mas ele está falando que tem pessoas que querem conduzir a ovelha, que é ladrão. Versículo 8: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse ladrão aqui está falando de pessoas. A gente vai assimilar, né? Vai fazer um paralelo com Satanás, porque Satanás não veio para outra coisa também, senão roubar, matar e destruir. Por isso que às vezes a gente fala, né? O diabo veio para roubar, matar e destruir. Sim, mas esse texto não, esse texto está falando de pessoas. Esse texto está falando de gente que quer guiar outras pessoas. É isso que está falando, amém? Ladrões. Versículo 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Enquanto o ladrão rouba, o pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, outro camarada. Existe uma outra pessoa, uma outra característica que pode estar no nosso meio, e pode ser eu, pode ser você, esse mercenário. Nós vamos entender por que isso. Porque às vezes a pessoa, não, eu mercenário. Abra o seu coração, abra o seu ouvido, abra os seus olhos. Se você não conhecer a verdade, você não é liberto. Nós precisamos conhecer a verdade, amém? Às vezes nós somos e não percebemos. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo. Então o mercenário, ele está ali cuidando das ovelhas, né? Ele está ali, então meus irmãos, a verdade vai libertar vocês, nós somos filhos de Deus. De repente vem o lobo, o que ele faz? Área, foge, te abandona, deixa as ovelhas largadas e vai embora. Chegou o lobo. Vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa, divide o rebanho. Porque quando um lobo vem, as ovelhas correm, cada uma por um lado. A que se isola, ele arrebata, ele pega. Enquanto foi grupo para lá, grupo para lá, grupo para lá, ou seja, causa divisão na igreja, divisão entre as ovelhas. Ele pega aquelas que se isolam, se sentem feridas, machucadas, não conseguem, e arrebata essas ovelhas. E cadê o pastor dela? Cadê o mercenário? Correu para se defender. Ele não ia receber uma recompensa por isso. Por proteger a ovelha, ele não ia receber recompensa. Então, corre. Não é igual o Davi, que ninguém está vendo. O leão veio, ele foi lá, matou o leão. O urso veio, ele foi lá, matou o urso. Ninguém estava vendo, era só ele e Deus. Ele poderia ter fugido, mas ele era pastor de verdade, amém? Versículo 13, né? O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, a mim. Assim como o Pai me conhece, a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Lembram? João capítulo 1, versículo 10 e 11, 10. Veio para os seus, essas ovelhas, mas eu preciso das outras ovelhas, que são do versículo 12. Mas a todos quantos receberam, João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Os gentios que estão fora, que estavam fora, não eram judeus, mas o Senhor falou que essas ovelhas estão fora, mas eu vou trazê-las, amém? Amém, irmãos? A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Ou seja, não há mais grego, judeu, branco, negro, mulher, homem, é um só. É só um rebanho e só um pastor.
Então Deus fala que Ele vai unir toda a humanidade que acreditar nele como Senhor, como Salvador, como aquele que morreu, mas ressuscitou, vai ser um povo só. Amém? Até aqui tudo bem, né, irmãos? Versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ou seja, Ele entregou a sua vida, Ele morreu na cruz, né, por nós. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Jesus se entregou, irmãos, espontaneamente. Ele orou: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia seja feita a sua vontade. Amém, irmãos? Então ele orou pedindo: Senhor, não quero ir para aquela cruz, eu não quero ir para aquele lugar, eu não quero passar pelo que eu tenho que passar. Aí de repente ele fala: mas todavia seja feita a sua vontade. Então o Senhor com certeza falou para ele: filho, a minha vontade é que tu vai. Não diz ali no texto que Deus respondeu para Jesus: Jesus, eu não vou te livrar não, filho, você vai para lá. Mas a gente entendeu que Jesus entendeu a mensagem do Pai, amém? Porque ele foi. Tanto que quando o Pedro pega a espada, corta a orelha do camarada, o que Jesus fala? Não irei eu experimentar do cálice que está preparado para mim. Estava preparado para ele já sabia, amém? Então ele se entregou espontaneamente. Doeu. Será que doeu, irmãos? Você toma um beliscãozinho, dói, não é verdade? Imagina chicotadas com aqueles pedaços de ossos e bolas de chumbo batendo. As bolas de chumbo batendo e fazendo hematomas e traumas internos. E aquelas que eram de ossos e metais cortando a pele dele. Dá para se imaginar se doeu? Doeu, mas foi espontâneo. Um dos nossos problemas: a gente não quer sentir dor espontaneamente. Nós que falamos que somos do Senhor, se vai sentir dor, a gente foge, ainda que tenha uma ovelha em perigo. Isso é realidade, irmãos. Então eu vou falar para vocês aqui as características, e dentro dessas características eu acho que Deus vai nos direcionar com mais profundidade. E você pode ser um membro de igreja, não ser nomeado como pastor, não ter pessoas abaixo de você sendo lideradas, mas você pode ser um pastor das ovelhas. Você pode ser alguém que está no meio de todo mundo e pastoreia pessoas. Amém? Quais as características do pastor? O pastor oferece a própria vida em favor das ovelhas. O pastor tem a capacidade de oferecer a vida dele. A ovelha não está perguntando se a ovelha merece ou não. É ovelha, ponto. É ovelha, ponto. São filhos de Deus. Ele vai e se oferece em sacrifício pelas ovelhas. Ele não calcula perdas para levar uma ovelha a cumprir o seu propósito. Ele não calcula: vou ter prejuízo, não vou gastar combustível, não vou perder o emprego, não vou. Ele não calcula isso: vou ficar doente, não vou, corro risco. Não calcula. O pastor de ovelha, ele não calcula prejuízo quando ele quer levar uma ovelha a cumprir o seu propósito. Entendam: levar a ovelha a cumprir o seu propósito, não levar a ovelha a permanecer viva. É muito diferente. Jesus quer que nós levemos um ao outro a cumprir o nosso propósito, não a se manter vivos. Amém? É forte, né? Mas é verdade. O pastor não exige direitos. Não, mas eu fui na sua casa orar, eu te visitei, eu fui no hospital, eu te levei cesta básica, eu paguei a sua conta, eu dobrei o joelho de madrugada para você. O pastor de verdade mesmo, ele não cobra o direito. Ele não quer que você retribua aquilo que ele fez. Se você fizer, Deus seja louvado pela sua vida, mas o pastor, ele não exige isso. O pastor sacrifica a sua vida para que a ovelha chegue à maturidade. Ele pode ser denegrido, ele pode perder a sua reputação, mas se a ovelha aumentou a maturidade, glória a Deus por isso. Estão te chamando de um monte de coisa, não tem problema. A ovelha teve maturidade. O meu objetivo é que a ovelha cresça e alcance o que Deus tem para ela. Amém? O pastor, seu maior amor é evidente quando perde em amor pelo próximo. Se o pastor ele tem capacidade de sofrer, mas o outro vai ser feliz, ele é pastor. Amém? Irmãos, olha, deixa eu fazer uma observação. Essa palavra ela tem dois sentidos. Primeiro avalie quem está cuidando da sua vida.
quem está dizendo que cuida da sua vida, mas não faça só isso. Não faz só isso não. Avalia você. Avalia você. Quem você é nesse meio aqui? Você é um pastor, você é um ladrão, você é um mercenário, você é um lobo? Porque essa palavra, irmãos, ela tem que entender, nós temos que trazer o seguinte: não, essa ideia é só para pastores, só para líderes de igreja. Jesus está dizendo que os líderes religiosos daquela época, eles tinham essas características, quando ele não. Meus irmãos, Paulo diz o seguinte: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo é a sua régua, como diz o Jailson, a régua é alta. É Cristo, irmãos. Não é só o pastor não, você pastoreia ovelhas, você pastoreia pessoas, você cuida de pessoas. E você vai ver que as características de lobo, mercenário e ladrão, muitas vezes tem a ver conosco. Nós somos essas pessoas que precisamos ser libertas. Amém? Então você tem o direito, avalia. Então eu vou ficar atento quando a pessoa fazer isso comigo, fazer aquilo outro. Fica atento mesmo. Vá para o pastor, não fique na mão de mercenário, de lobo e de ladrão não. Mas também avalie se você, perto das pessoas, não age como lobo, como mercenário e como ladrão. Amém? Falei para vocês que não ia ser fácil e nós só estamos começando. Glória a Deus por isso. O pastor entrega a vida espontaneamente em favor do propósito do outro. Ele não precisa ser forçado. Ele entrega espontaneamente. Ele vai lá e se entrega. Amém? Até aqui tudo bem, irmãos? Características do pastor, que eu coloquei aqui, nomeei essas, né? Vamos para a característica do lobo, que tem aqui na parábola do João 10, do 1 ao 18, né? Amém? Lobo. O que é um lobo, irmãos? Lobo é um instinto animal. Falar de lobo, você está falando de pessoa que só pensa carnalmente. Ele só pensa na lógica carnal. Ele não é sobrenatural, ele não é movido por planejamentos, né? Amanhã cedo eu vou acordar, às 5 horas da manhã, vou em tal lugar que lá talvez tenha comida para mim, eu vou estar ali, vou... Não, o lobo não, o lobo é assim, tô com fome, tá doendo o estômago de fome, ele sai para buscar a caça. Pode ser à noite, de dia, de tarde, não interessa, chovendo, com sol, ele vai, ele é instintivo. Como diz um pastor que eu vi, ele falou assim, ele vai pelo faro, tem o que eu preciso, eu vou. Então o lobo, ele tem uma sabedoria animal, irmãos. Ele age pelo instinto. Ele age só para sobreviver. Ele age para sobreviver. O lobo, ele age pela fome, pela necessidade. Então pense assim: lobo. Não, eu não sou lobo, eu não como ovelha. Calma. Comer ovelha não é literalmente comer ovelha. É prejudicar a ovelha para que você saia beneficiado. Ser lobo é: eu faço por necessidade. Agora vai começar a ficar mais bom. Eu venho no culto porque alguém precisa me ver lá. Eu venho no culto porque talvez meu marido, minha esposa precisa saber que eu estou indo ao culto. Lobo. Quem vai no culto porque alguém precisa saber é lobo. Ele não vai porque ama o Senhor. Ele não vai porque ama a ovelha. Ele não vai porque o Senhor morreu por ele. Ele vai porque ele tem uma necessidade. Se eu não for no culto, o líder de louvor pode me tirar da banda. É lobo. A pessoa que age por necessidade, ela é um lobo. Eu vou participar da intercessão, porque se eu não participar, eu não faço parte do ministério do louvor. Eu não posso ser líder da igreja Batista Maranata. Se a pessoa pensa dessa maneira, é lobo. O lobo, ele vai pro instinto, irmão. Ele precisa. Ele não quer, não é porque vai trazer lucro, não é porque ele vai ficar rico aqui, não, é porque é uma necessidade. O lobo age por necessidade. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Fala assim: eu sou um lobo. Fala não. É brincadeira. Mas a gente precisa olhar para nós. Será que muitas vezes eu não fui um lobo? Agir por instinto? Eu tenho que estar lá. Nossa, eu tenho que fazer, eu tenho que estar. Por exemplo, vamos tentar. Vamos falar, a pastora Alessandra fala que a professora dela fala assim: vamos devagar, ou seja, lentamente, para entendermos isso. O jovem vem para a igreja porque alguém de interesse está lá. Lobo.
Pega um jovem perto de você e fala: não seja lobo. O jovem foi para a igreja porque tem um interesse ali, uma jovem, um homem, o menino, né? Ah, não, a menina tal tá lá, eu vou lá. A menina, não, o menino tal tô lá, eu vou lá. É lobo. Já corta as asas, lobo não tem asa, né? Mas corta as asas cedo, já para já. Não estou falando que não tem que vir para a igreja, mas para de vir por isso. Não age por necessidade, por interesse. Eu preciso. Se converte, né? De verdade, né? Em nome de Jesus. O homem vem porque se a esposa não ver ele aqui, não acredita que ele é um homem de Deus. O homem vem desse jeito, é um lobo. A mulher vem porque a filha ou o marido precisa ver que ela está na igreja. É um lobo. O marido e a mulher faz questão de orar, ler a Bíblia na hora que os filhos estão vendo, ou que o marido ou que a esposa está vendo, para que eles vejam que ela ou ele está fazendo isso. Lobo. Interesse, tem uma necessidade. Amém? Quando a gente lê a Bíblia, meus irmãos, não está escrito isso aqui. Deus nos chama para ler a Bíblia e entender o que não está escrito. Ler e entender o que está só aqui no superficial, qualquer ser humano que entenda um pouquinho faz. Mas Deus nos chama para ser espiritual. E o espiritual, ele não discerne só as coisas carnais, mas ele discerne as coisas do espírito, amém? Então nós não podemos se prender só ao que está escrito aqui. Nós precisamos entender quais as características de um lobo. Ele age por instinto, ele age porque tem fome, ele age porque tem necessidade, ele não se preocupa com a dor do outro, desde que ele tenha o seu estômago cheio. É isso, é instinto. E às vezes você está fazendo só para satisfazer o seu ego, qualquer coisa. Talvez você trabalhe no ministério, talvez você vai para a igreja, talvez até na sua empresa você vai trabalhar só porque tem o salário no final do mês. Só por isso, não tem mais nenhum outro propósito. Lobo. Deus tem um propósito em você lá no seu trabalho. Você não está lá só para ganhar dinheiro. Nós somos testemunhos vivos, carta viva do Senhor onde nós estamos. Deus quer te usar naquele lugar para transformar uma família, transformar uma vida. Não é só por causa do salário que vai todo mês cair na sua conta. Não é só por isso. Se for só por isso, eu te digo que você trabalha forçado, que você é triste. Você é uma pessoa amargurada. Porque para quem trabalha só pelo salário, não consegue ser feliz. Ainda que ganha 10, 20, 30, 100 mil por mês. Não consegue ser feliz. Porque ele não vê propósito na vida dele ali. Toda hora ele está pensando: o que eu posso fazer para sair daqui? O que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer? Porque ele não encontrou um propósito diferente do que ganhar o salário. Todo dia de manhã ele está com fome de novo. Ganhando o salário, mas ele está com fome porque ele não satisfaz. Interesseiro, amém? Então o lobo não está junto com as ovelhas por amor e por afeto, mas sim para suprir a sua necessidade. O lobo não está conosco porque ama. Eu quero estar junto com você, irmão. Não interessa o que você faz, o que não faz. Eu te amo, eu quero estar do seu lado. Não, ele está por necessidade. Supriu a necessidade, ele vai embora. Quando surgir de novo, ele volta. Apaziguou ali, sustentou o estômago, ele vai embora de novo. A pessoa que tem uma característica de lobo age por causa da necessidade em todos os lugares, seja qual for, irmãos. Não é só na igreja, não. É em qualquer lugar. Qualquer lugar, amém? Então, lobo, acho que já deu para você ter uma ideia se você é lobo ou não. Amém? Amém, irmãos? Você avalia aí, né? Será que eu sou lobo? Será que eu não sou? É só você olhar essas características. Tá fazendo algumas coisas aí por interesse, tá fazendo algumas coisas porque tem algo em troca, porque você vai suprir uma necessidade, um ego, né? Vai ser elogiado. Nossa, mas como você pregou bem. Nossa, mas como você estava com a roupa bonita hoje. Nossa, mas aquela voz. É lobo. Se você precisa disso para continuar, é lobo. Nós não precisamos, amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos para o outro camarada que tem aqui na história, mercenário. Diz o texto que o mercenário, versículo 12, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, mas ele cuida das ovelhas. Estão entendendo? Jesus está falando: olha, ele não é dono, não é dele. Assim como o pastor que ele está falando aqui, irmãos, o pastor é Jesus. Eu sou a porta. Eu sou o pastor, eu sou a porta. Quem entrar por mim encontrará pastagem. É dele que ele está falando, amém? Amém, irmãos? Então esse mercenário que ele está falando tem pessoas que tentou cuidar das ovelhas, mas ele não é dono das ovelhas. Mas ele se acha dono. Então ele, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata.
O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. O que é o mercenário? Já não tem poucas coisas aqui. Ele usa a ovelha somente como meio de ganho. O mercenário, ele só usa a ovelha porque está ganhando alguma coisa. Tem um salário, tem um recurso, tem um benefício. Porque se não existir o salário, para ter uma ideia, é só a pessoa tentar imaginar assim. Você tenta imaginar a cena. Vamos dizer que você está pensando aí em alguém. Pega essa pessoa que está pensando, ou talvez você mesmo, e tira tudo que ela ganha porque cuida das ovelhas, tudo, e vê se ela vai permanecer. Ela teria coragem de continuar? Se não teria, mercenário. Só tá porque tem retorno, senão não estaria. Só é marido porque tem retorno, só é esposa porque tem retorno, só tá na mesma casa que os pais porque tem retorno, só vai para aquela reunião porque tem retorno, senão não iria, não estaria no ministério porque tem retorno, senão não estaria lá. Prega para a ovelha, visita a ovelha, ministra a ovelha, vai no hospital, vai no velório, faz casamento, mas tem retorno, se não tiver, não faz. Mercenário. Pode ter? Não é esse o caso, irmãos. Pode ter. Digno obreiro do seu salário. A palavra do Senhor vai dizer através de Paulo que aquele que é beneficiado, instruído por alguém e cresce, que dê metade dos seus bens para quem que te instrui. Não tem problema, a pessoa pode ter um salário, ela pode ter o benefício, mas agora, se não tem, não faz, mercenário. Se a igreja pode dar, agora pensa o seguinte: quando não tinha, ou se não tiver, vai continuar? Vai permanecer cuidando da ovelha? Vai continuar entregando a vida por ela? Se não, mercenário. Amém? Sempre faz avaliação do lucro versus esforço. Sempre. Irmãos, vamos fazer evangelização no bairro. Quantas pessoas vão? Primeiro, eu tenho uma pessoa, não vou falar porque talvez alguém, sei lá de onde ouve essa mensagem, fala, tá falando de fulano de tal. Então não vou falar nomes, não vou falar nada. Mas eu tenho uma pessoa que ela falava o seguinte: vamos fazer a festa de aniversário. Ó, irmão Fábio, vai fazer a festa, né? É o Mateus vai fazer aniversário. Vanessa, vamos fazer os cálculos. Quem vai vir? É só simulação, tá, irmãos? Aí faz a simulação. Vai tanto. Então nós vamos gastar aqui de comida, bebida e decoração, tudo mais. Vamos gastar aqui, vamos falar a festa normal, né? Da minha época, lá atrás, tá? R$2.000, tá? Porque não é no buffet, não é na casa ali. É só o bolo, enfeite, algumas coisas. R$2.000, salgadinhos, né? Doce. Talvez contrata o irmão da igreja para fazer umas palhaçadas, né? O Joca, chama o Joca para ficar lá com os fantoches. Ele não tá aí, mas logo ele vai estar. Aí, qual que é o cálculo? Acabou a festa. Mulher, vamos lá calcular. Presente tal, R$100. Presente tal, 150. Presente tal, gastamos 2.000, ganhamos de presente 1.100. Não valeu a pena. Não valeu a pena, não ganhamos presente suficiente para pagar o que nós gastamos de festa. Mercenário. Só fez a festa por interesse. Eu estou falando de uma maneira assim, irmãos, para a gente entender bem o negócio. Mas tem um monte de gente que faz isso, irmãos. Vamos fazer evangelização no bairro. Quanto vai gastar, irmão Luiz, essa evangelização aí? Pastor, vai gastar aí, sei lá, acho que uns R$1.000, que vai ter que contratar som, fazer imagem, os negócios, dar salgadinho para as crianças, dar pipoca. E aí, mas como que a gente vai arrecadar esse dinheiro? E se não arrecadar? Se não arrecadar, não vai fazer, hein, Luiz? Não, vai fazer do mesmo jeito, filho. Não interessa, se uma alma ouvir essa palavra e vir, já valeu a pena. Mercenário, ele calcula o lucro versus esforço. Não tem retorno, ele não investe. Ele não perde tempo. Mercenário não arrisca, irmãos. Mercenário tem, eu faço. Não tem, não faço. Vou ter um retorno, vou investir, vou aplicar. Pode contar até com o meu esforço físico. Mas se não tiver, não faz. Vê que vai ter prejuízo, corre na hora. Só que pode ser, irmãos, que nós sejamos assim também. Na nossa casa, na igreja, com os amigos. Pode ser que a gente seja assim. Dia 12 tem um evento aí dos homens, né? Que nós não venhamos nem como lobo, nem como mercenário, nem como ladrão, mas venhamos como uma ovelha se preparando para ser um cordeiro e se entregar pelo Senhor. Nós devemos ir assim, disposto a entregar. Não interessa que nós vamos receber aqui os homens na terça-feira, dia 12.
Nós vamos ir lá porque nós temos algo para entregar. O que vou receber? Não sei, mas entregar eu vou. Amém? Então você não é mercenário quando você pensa assim. Se deixar de dar lucro, o reconhecimento, ele larga tudo na hora, irmãos. Para tudo. Muda de lugar, muda de grupo, muda de igreja se precisar. Muda de ministério, para tudo, não tem lucro, estou indo embora. Ele abandona as ovelhas na hora, não se preocupa se tem história, se mudaram situações juntos ali, tem um laço. Não, para ele não tem isso. Não tem lucro, área. Amém? Está escrito aqui? Não, mas é isso que simboliza um mercenário. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Sempre que percebe que não há mais ganho, ó, área. Bora. E agora vamos falar do ladrão. Que eu estava fazendo um estudo, pesquisando alguns estudiosos, alguns pastores bem conceituados, vendo o que eles pensam desse ladrão, né? Do lobo, do mercenário e do ladrão. Eles falam que é como se fosse subindo níveis de ação do diabo através dessas pessoas. Mas quando chega no ladrão, é o próprio Satanás agindo. Quando a pessoa chega no ponto de ser um ladrão, ele é como se fosse o próprio Satanás usando a vida dele. É o conceito deles, né? Porque o diabo, ele quer fazer isso conosco: roubar, matar e destruir. Amém? Não que o lobo é inocente, ele age por instinto, mas ele prejudica alguém. E a palavra do Senhor diz que se a gente prejudicar o nosso irmão, é melhor amarrar um laço de corda no pescoço e se lançar com uma pedra no rio, do que fazer um pequenino ter problema. Então o lobo é um problema. O mercenário também, porque aquele que ganha a partir de lucros em cima de outras pessoas também é uma pessoa pecadora, também é um problema. Agora, quando a pessoa chega no patamar de ladrão, irmãos, isso é ação demoníaca dentro da igreja. Ação demoníaca. Ele age somente para garantir a sua posição, ou para se poupar. Não se preocupa nem um pouco com o prejuízo da ovelha. Ele só quer o seu status. Eu vou continuar sendo pastor, eu vou continuar sendo aqui, estando na minha posição. Ele permanece. Ele é ladrão, ele não está nem aí para você. Ele quer só que a posição dele seja mantida. Amém? O que é o ladrão? A necessidade principal do ladrão é salvar a si próprio. E nunca pagar um preço para salvar a ovelha. Ele faz de tudo para se manter salvo. Então o nome dele tem que estar limpo. Ele reúne grupos se precisar para defender o nome dele, para que ele fique bem. Ladrão é desse jeito. Sabe aquelas quadrilhas, né? Por exemplo, inclusive falando nisso, vamos abrir um novo trabalho, né? Lugar tal. Então eu tenho que reunir o dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, dinheiro para aquilo outro. Vamos precisar de recursos, vamos precisar de não sei o quê. A gente começa a levantar todos os recursos. Se não levantar, não faz. Aí é como se estivesse montando uma quadrilha. Não um trabalho evangelístico. Uma quadrilha que trabalha desse jeito. Tem que ter recurso, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. Não tem que ter nada. Se não tiver uma tenda, se não tiver uma cadeira, não tem problema. A gente vai só nós lá, no gogó, e faz o que tem que fazer. Amém? Agora o ladrão, ele quer juntar recursos, ele quer ter benefícios, para que a posição dele, o status, fique bem reconhecido. A necessidade principal do ladrão é salvar a si mesmo. Falei já, né? E nunca pagaram preço. Apropria-se do que não lhe pertence. Ladrão, ele quer pegar o que não é dele, irmãos. Inclusive ele quer pegar a sua alegria, ele quer pegar a sua paz, ele quer pegar a sua harmonia familiar. O ladrão quer tirar aquilo que é seu para que seja dele. Diferente do que Jesus nos ensinou. Melhor é dar do que receber. Então o ladrão não, o ladrão ele só quer tirar. Por exemplo, eu vim pregar hoje. Aí eu espero que no final do culto um irmão ou irmã venha e fala: pastor, que palavra. E pastor, que palavra abençoada, obrigado por essa mensagem. Pastor, está aqui, ó. Toma uma oferta para o senhor por essa palavra que o senhor trouxe hoje. O senhor trouxe a palavra, toma uma oferta aí para o senhor, né? Pastor, vamos fazer o seguinte: você trabalha em... O que você faz? Eu vou ficar para o senhor lá, pode ficar uma semana de folga. Aí o pastor começa assim: rapaz, eu tenho alguns direitos. O ladrão, ele acha que ele é cheio de direito. Ele tem direitos. Então por ele vir pregar, ele acha que alguém tem que pagar. Por ele vir pregar, ele acha que alguém tem que honrar ele. Tem que quase fazer assim: ô pastor amado,
Irmão, o pastor está aqui porque Jesus morreu na cruz por ele. Não tem nada a ver se a ovelha se prostra, faz, não interessa. O pastor tem que continuar sendo pastor. O ladrão não, o ladrão ele precisa, sabe? Ele precisa de direitos. Olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Eu preciso de direitos. Irmãos, eu estou tirando isso aqui e eu não peguei isso de nenhuma igreja, nenhum tipo de padrão, nem do nosso. Eu peguei em cima do que realmente quer dizer ladrão dentro da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Que características de ladrão de Gênesis e Apocalipse? Isso. Características de mercenário. Isso. Eu estou trazendo aqui, tá bom? Tem nada, como dizem por aí, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Ou é Deus revelando. Amém? Então o ladrão, ele não tem afeto nenhum pela ovelha, não tem amor nenhum pela ovelha, não tem. Ele só precisa de um retorno. Ele só precisa tirar de você aquilo que ele precisa ter. O ladrão, ele é invejoso. Ele quer ter o que você tem. E ele quer tirar aquilo que é seu para ele. Nós podemos chegar ao patamar que as outras pessoas estão? Podemos, desde que você não prejudique ela em nada. Só faça o que ela faz. Acorda cedo, vai estudar. Como é que estava a frase que eu vi esse dia? A pastora acho que leu num lugar. Graças a Deus, toda vez que a sorte me encontrou, eu estava trabalhando. Não é isso? Nossa, mas você tem sorte. Eu só trabalho, filho. Trabalho, estudo. Uma vez foram me falar isso. Não, você tem sorte. Rapaz, olha, naquela época é que eu parei de estudar. Parei de fazer faculdade, gerar certificados, né? Eu só estudo mesmo, mas sem certificados. Mas eu fiz técnico em química 2 anos. Aí eu fiz administração de empresas mais 4 anos. Eu fiz gestão empresarial, MBA em gestão empresarial mais 2 anos. Eu tentei fazer inglês, mas vi que não deu certo. Fiquei ali por volta de 1 ano, né? Aí eu fiz teologia mais 5 anos. Fiz competências interpessoal mais quase 1 ano. Quando eu somei tudo, eu estudei 14 anos. E eu tive sorte. Sortudo, né? Cara, nossa, que sorte é essa? Bateu na sua porta. Não, meu irmão, não bate não, irmãos. Fala para quem está do seu lado aí. Você quer ter alguma coisa? Vai se esforçar e fazer. Eu vi isso, irmãos. A pessoa falou para mim. Deve ter isso. Não sei lá quantos anos tem, mas eu estava acho que no meu terceiro. Acho que eu estava na minha terceira empresa com cargo superior. Dentro da empresa. Foi lá dentro da empresa que falaram comigo. Porque você vai contar a sua história, né? Nossa, você tem sorte. Porque eu entro nas empresas, hoje não mais, mas eu entrava como auxiliar de produção, abastecedor de linha. Daqui a pouco eu era líder, supervisor e ia para frente. Na outra eu entrava como encarregado, ia para supervisor, gerente e ia para frente. Hoje eu não quero mais sair da empresa, não quero mais ir para lugar nenhum, porque já não basta o que eu tenho hoje. Já é muita responsabilidade. Eu falo pro meu chefe, se prepara, porque um dia pode ser que eu tenha que sair daqui, porque não está tendo mais tempo para nada. Mas toda hora eu ficava pulando de empresa em empresa e cargos melhores. Mas porque eu me esforçava, irmãos. Não é sorte não. O Senhor escolheu você no meio de um monte de gente para ser diferenciado. O Senhor, ele é capaz de fazer isso porque tem pessoas que são plenamente predestinadas para algo. Igual o Jonas, sabe? Você vai ter que ir para Nínive, queira ou não queira. Não é livre escolha para alguns. Para alguns tem que ser aquilo e acabou. Você não tem como voltar. Ou vai de barco ou vai de peixe, mas vai. Mas para a maioria, você pode ver de Gênesis a Apocalipse, existem escolhas. Elias fez o que com o Senhor? Estou cansado, quero a morte. O que o Senhor falou para ele? Não, Elias, você vai ter que terminar o seu propósito. Não, tudo bem. Desça, unja Eliseu no seu lugar. Acabou. Não tem problema, você não quer continuar, não vai. Se os discípulos quisessem parar, o que ele fala lá em João, se eu não me engano, capítulo 6? O que ele diz? Pode também, filho. Não tem problema. Não querem vocês também com eles? Jesus dá escolha para nós, irmão. Nós temos escolha. Mas para alguns não, para alguns é específico. Para Jonas era específico, mas não é a regra. Então, nós podemos ser bem-sucedidos? Sim. Vai fazer algo. Vai se esforçar. O ladrão aqui, ele não quer se esforçar. Ele não paga preço. Ele quer ter o que te pertence pelo seu esforço sem se esforçar. Ladrão. Amém, irmãos? Tudo isso em relação com uma crise de identidade. O ladrão, ele não sabe quem ele é. Então ele fica buscando meios para se satisfazer, tirando de você.
tirando de mim. Então o ladrão, ele faz isso, ele quer tirar do outro. Amém, igreja? Nem foi tão pesado quanto eu achei que seria, né? Verdade? Foi leve. O lobo, se você quiser gravar isso aí, ó, o lobo deseja. Então ele precisa, né? O lobo, ele precisa, ele deseja, né? O mercenário, ele cobiça. Então, se tem recurso, se tem retorno, se vai ter um abraço, se vai ter um dinheiro, se vai ter alguma coisa, ele faz. O ladrão, ele é invejoso. Ele inveja, ele quer tirar o que é seu. Ele quer ter direito daquilo que não lhe pertence. Amém? Qual o interesse dos quatro? Do pastor, do lobo, da ovelha e do ladrão. Qual que é o interesse, irmãos? Ovelha. Todos eles trabalham. O foco deles é a ovelha. O foco do lobo, o foco do ladrão, o foco do mercenário, o foco do pastor é a ovelha. O que eles têm em comum? Ovelha. Então eles têm todas as ovelhas em comum. Amém? Toda vez que a ovelha está nas mãos do lobo, do mercenário ou do ladrão, é uma ovelha fora do seu propósito. Olha, isso aqui é muito forte, irmãos. É uma revelação. Medita nisso. Se uma pessoa ela está na mão do lobo, do mercenário ou do ladrão e permanece nessas mãos, ela está longe do propósito dela. Porque o lobo, o ladrão, o mercenário não vai deixar você viver o que Deus tem para você. Ele não vai. Ele não vai pagar um preço para que você viva o que você tem que viver. Ele vai querer que você pague um preço para ele viver o que ele acha que ele tem de direito de viver. Então a gente precisa avaliar. Porque às vezes a gente está na mão de ladrões, de mercenários e de lobo. E aí você avalia tudo, avalia a sua vida. Talvez você precise tomar decisões nela para saber o que fazer. Se essa pessoa está na mão do lobo, do ladrão e do mercenário, ela está vivendo um sacrifício inútil. Porque ela não vai viver o propósito dela. Ela não vai chegar aonde ela tinha que chegar. Porque o pastor não, o pastor ele guia. O que é o guia? O guia vai na frente. O ladrão, o mercenário, o lobo vai atrás. Então você está correndo, se desviando só para não ser pego. E ele está atrás querendo te pegar. O pastor não. O pastor, irmãos, ele vai na frente. Tem um buraco, ele avisa. Tem um obstáculo, ele dá um toque. Tem um buraco, tem um bicho. Ele vai lá e enfrenta o bicho, enfrenta o leão, enfrenta o urso. Ele vai na frente para que você chegue no seu propósito. Amém? Não é para que você se mantenha vivo, não é isso. O objetivo não é te manter vivo. Falei uma vez no grupo, né? Deus, no meu ponto de vista, Deus não tem responsabilidade pelo seu tempo de vida aqui nessa terra. Ele tem responsabilidade pelo seu propósito. A pessoa pode morrer com um mês, com um ano, com 10 anos. Não tem problema. Se cumprir o propósito do Senhor, amém. Agora a pessoa viver 60, 70, 80, 90 anos nessa terra. Ele viveu dias, mas não cumpriu o propósito, não vale de nada. Amém? O pastor trabalha para que o sacrifício de cada ovelha não seja em vão. Então o pastor ele não quer que a ovelha fique sem resultados. Tem que ter resultado. Ela tem que ir para frente, ela tem que avançar, ela tem que crescer. Ah, mas é dolorido, mas ele quer que ela cresça. Então deixa doer, mas ele vai fazer crescer. O pastor não tem um papel de salvar a sua vida da igreja. Eu já falei, né? Mas sim de te fazer cumprir o seu propósito. Amém, igreja? Observações aqui finais. O lobo faz por necessidade, mas não ama. O mercenário faz por desejo, mas não ama. O ladrão faz por direito, mas não ama. Você quer perceber? Veio assim agora na minha mente uma situação. Você quer perceber se a pessoa é lobo, ladrão ou mercenário? O dia que você distancia, você não tem valor nenhum mais para ela. Não tem mais valor, porque não tem mais como tirar nada de você. Não tem como mais se alimentar de ti. Então você não tem mais valor. Você não vale mais nada para essa pessoa. Porque era um lobo, um mercenário ou um ladrão. Então não tem mais. Não tem desejo suprido, não tem necessidade, não tem direito adquirido, não tem mais. Então para que você serve para ele? Para nada. Se bobear, exclui até da agenda do telefone. É forte, né? Mas é verdade. É verdade, irmãos. Que o Senhor nos ensine a ter as características do pastor como Jesus, né, irmãos? Que não tem retorno. A pessoa não te vê, não está mais lá, não tem problema. É uma vida. Eu amo essa vida, amo ele, a família. Tem que ser assim. Pastor tem que agir dessa maneira. E você, como membro de uma igreja, você pode ser pastor também de várias ovelhas.
que estão sendo levadas a um propósito que é ser um cordeiro, ser entregado na cruz por alguém. Todos nós, irmãos, estamos sendo preparados para um dia ser entregue por alguém. Estava ouvindo um pastor, um dos que eu estava pesquisando, ele falou assim, e eu peguei isso para mim, porque eu falei, isso é uma verdade. Jesus fala o quê? Ame ao próximo como a ti mesmo. Aí, o que Jesus fez na cruz? Morreu por quem? Por mim. Se ele não morre, nós não temos salvação. Então ele morreu pelas nossas vidas. A partir de Jesus surgiu nós. O que nós precisamos fazer para que o próximo tenha salvação? O que é, irmãos? Charadinha, né? Jesus morreu para que nós tenhamos vida. Agora nós estamos com vida. Nós precisamos fazer o que para o próximo ter vida? Tem medo de falar, irmãos? Morrer. Morre para a sua vontade, morre para o seu desejo, morre para os seus planos, morre. Nós vamos ter que morrer, irmãos, para o próximo fazer parte da mesma família que hoje nós fazemos. Para que o meu próximo seja filho de Deus como eu sou, eu preciso morrer para que ele entre. Aí eu passo a ser mais um com ele na família de Deus. Então um pastor, ele tem essa característica de morrer para que o próximo venha para o mesmo propósito que nós estamos. Morrer por outras vidas. Por isso que o texto do início do culto foi: não há maior amor do que esse, de um amigo dar a vida pelo seu amigo. Dar a vida para o outro, para que o outro tenha vida. Amém? O ponto auge do seu propósito é quando você não faz por necessidade, não faz por desejo e não faz por direito, mas faz espontaneamente. Espontâneo, irmão. Você veio no culto por quê? Eu vim porque eu quero estar no culto. Jesus morreu por mim. Eu vou lá para adorar o Senhor, eu vou lá para ver meus irmãos. Jesus disse que eu tenho que ser um com eles, eu vou lá por causa disso. Jesus está escrito na palavra que eu preciso estar com meus irmãos. É só lá que eu vou ter bênção, vida. Porque se eu estiver longe vai ter maldição e morte. Então eu preciso estar com meus irmãos. Porque Ele quer que eu faça isso. Não é porque o pastor vai ver, o líder vai ver. Não é porque vai suprir minha necessidade, suprir o meu desejo, suprir os meus direitos. Não, é porque eu quero estar lá. Eu não estou aqui por obrigação, irmãos. Não estou aqui por alguém me paga. Eu estou aqui porque Deus me chamou para estar aqui. Se não tiver ninguém, se Deus quiser que eu estou aqui, eu vou estar aqui. Pastor, vão ficar tudo com raiva de você. Se eu cumprir o propósito do Senhor, tá bom. Tá bom. Cumprir o propósito de Deus, não tem problema. Então, irmão, nós precisamos entender que você precisa agir espontaneamente. Você está no ministério de intercessão espontaneamente ou te obrigaram? Não precisa sair, mas passa a fazer por espontaneidade. Passa a fazer porque tem que fazer, porque é a sua obrigação para cumprir o seu propósito. Você tem um propósito para cumprir, então passar por isso é um processo para que você chegue lá. Eu estou no ministério tal, porque se eu não tiver eu não posso tal coisa. Pare de fazer dessa maneira, faça porque tem que ser espontâneo. Você tem que estar lá por espontaneidade, por amor. Quem faz por amor, irmãos, não espera retorno nenhum. Não espera elogio, não espera um abraço, não espera um envelope, espera nada. Ele só espera ter cumprido a vontade de Deus. Se cumpriu a vontade de Deus, está feito. O lucro está garantido. Amém? Glória a Deus. Deus bom, né? Vamos pregar aí. Prega comigo aí. Pega alguém do seu lado aí e fala assim: e aí, o que você é? Mas não precisa responder, tá, irmão? Só ouve a pergunta e não responda, né? Talvez você fale assim: vixe, sei lá, eu me vi como lobo, eu me vi como mercenário, eu me vi como ladrão. A única coisa que eu não me vi foi como pastor. Porque tem gente que pode ter mais de uma característica. Ele pode ser tanto lobo e mercenário junto, pode ser lobo e ladrão junto. Ele pode achar que é pastor, mas é ladrão. Não é fácil não, né, irmãos? Mas uma coisa você pode ter certeza, irmãos: aqui você vai ouvir a verdade. A gente não se preocupa não se no domingo que vem alguém não vai vir porque essa palavra foi dura. Não tem problema. Se você acha que ela for dura, vai embora. Mas no meio do caminho você vai falar: rapaz, aquela palavra tá me pegando. Você pode viver onde você tiver que viver, mas que aquela palavra frutifique na sua vida, em nome de Jesus. Então a gente não se preocupa, irmão, se a palavra é dura, se ela vai contra algum princípio, vai contra algum pensamento, mas é a palavra de Deus, a gente vai pregar. Característica dessa igreja é palavra, pontualidade e hospitalidade. É que a palavra a gente não coloca porque ela tem que estar na igreja, em qualquer uma, não é só aqui não. Amém? Glória a Deus por isso. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ministério de Louvor, pode se colocar em seus lugares.
Aleluia. Nós vamos fazer a ceia do Senhor. E a ceia, irmãos, eu não vou falar muitos detalhes. Vamos ler o texto de 1 Coríntios 11.